Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bora começar aqui o nosso Café com Aprovado com o Dr. Kenneth Michelsen, aprovado em 3 concursos para promotor de justiça. Vamos entrando, vamos chegando. Só fixar aqui o comentário. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso, comentário fixado. Bora chegar, pessoal, para nós começarmos aqui o nosso Café com Aprovado com o Dr. Kenneth Michelsen, aprovado nos concursos de promotor de justiça do estado de Goiás, estado de Sergipe e também estado de Roraima. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Líria, doutor Itamar. Bom dia, Amanda Martins, Júlia, doutor Érico. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. E se puderem nos ajudar, né, compartilhando aí essa live com aqueles que eventualmente puderem se interessar com o tema, vai nos ajudar bastante. Bora lá? Começar esse bate-papo. Estou esperando aqui o Kenneth chegar para que a gente possa, então, efetivamente dar início na nossa conversa. Deixa eu ver se ele já está ao vivo. Bom dia, concurseiro. Rumo SU. Vamos que vamos. Só um instantinho. Vamos esperar o nosso convidado chegar aqui para nós começarmos o nosso bate-papo e verificarmos como é que foi o processo de preparação, né? As dificuldades que ele enfrentou, as técnicas e métodos de estudos que ele utilizou, como que foi o processo de blindagem emocional, né? Blindagem psicológica para que a preparação fluísse da melhor maneira possível. Só esperar o Dr. Kenneth Michelsen chegar aqui e solicitar o ingresso na nossa live. Enquanto isso, bora chamar aí, né, os amigos, os interessados, para que a gente possa então dar início. Deixa eu só ver se está tudo certo por aqui com o Dr. Kenneth no WhatsApp. Só um instantinho. Muito bem, pessoal. O Dr. Kenneth está quase entrando aqui. Acabou de confirmar comigo, ó, já entrou. Meu amigo Kenneth, só solicitar aqui a participação. Aqui, ó, vou te para nós começarmos. Bora lá? Só um instantinho, galera, já vai dar certo. Quem quiser mandando as suas perguntas aqui, podem ficar à vontade, tá? Eu separei aqui uma lista de perguntas, né, para poder fazer ao nosso convidado sobre o processo de preparação de uma forma geral.
mas se você tiver alguma pergunta para poder fazer, também pode nos mandar aqui nos comentários, que eu vou reportar aqui para o nosso convidado. Agora vai dar certo. Muito bem. Está me ouvindo, doutor Kenneth? Ouço bem, doutor Então Gabriel. tá bom, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Satisfa- Bom dia. Satisfação enorme ter você aqui no nosso primeiro café com aprovado. Eu acho que assim não teria pessoa mais adequada, até considerando o contexto, né, da situação em que você foi recentemente aprovado na semana passada no concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, ninguém melhor que você para poder aqui passar para os nossos seguidores, para os nossos espectadores, todas as minúcias, os detalhes do processo de preparação, né? E efetivamente contribuir aí, né, com a preparação daqueles que se realmente dedicam, né, aos estudos para concursos públicos. Então, uma satisfação muito grande de ter aqui. O Kenneth, pessoal, é um amigo muito querido e vocês já vão perceber por quê, né? E enfim, o sucesso dele nos concursos é resultado do poder, da disciplina, do trabalho, mas também da humildade e do respeito. Kenneth é um cara muito especial, sempre muito querido por todos, né? Tive o prazer de ser professor dele em 2013 aqui no Unipam, em Patos de Minas, de teoria geral do processo, inclusive. E um pouco mais adiante, em 2015, eu também tive o mesmo prazer de ser o desorientador de TCC dele, ele que fez um trabalho de conclusão de curso sobre o tema Recall, né? Se eu não estiver muito enganado. Isso mesmo. Então, Kenneth, uma satisfação, um prazer muito grande receber aqui. Espero que todos aí estejam com o seu cafezinho e bora tomar um café e saber um pouco mais sobre como foi, né, a preparação do Kenneth nessa etapa agora, né, nesse período de concurseiro dele, que perdurou por alguns anos. Kenneth, eu queria que você, então, começasse o nosso bate-papo se apresentando, por mais que já tenha feito uma apresentação, né, muito breve sua, eu queria que você, então, se apresentasse, né? Diga para os nossos espectadores quem é o Kenneth Michelsen Almeida de Oliveira. O prazer é todo meu pelo convite, agradeço muito. É um período especial, pois a aprovação recente, na própria sexta-feira, a minha prova oral no Ministério Público de Goiás foi na sexta-feira, e após 3 horas eu já tive uma notícia fantástica de aprovação. Foi inesperado, pois geralmente demora um tempinho para o pessoal publicar essa, essas notas dos candidatos. Mas eu sou o Kenneth, sou natural de João Pinheiro, Minas Gerais, onde eu nasci e cresci até os 18 anos. Com 18 anos eu vim para Patos de Minas para fazer faculdade. Fiz faculdade, tive o prazer de ser aluno do professor Gabriel, de Teoria Geral do Processo, de ser orientado por ele também no TCC, no trabalho de conclusão de curso. E após eu me formar, eu me formei, né, no final do ano de 2016. Ali no início de 2017, eu fui chamado para assessorar no Ministério Público Federal. Então, atualmente, eu sou assessor jurídico no Ministério Público Federal, inicialmente lotado em Ipatinga, onde eu morei por 3 anos, e depois, com esse período da pandemia, eu pude retornar em regime de teletrabalho. Então, eu trabalho de Patos de Minas, mas com uma lotação distinta, atualmente, inclusive, em Sete Lagoas. Eu comecei a me preparar para concursos, efetivamente, em 2021, exatamente com esse retorno a Patos de Minas, onde eu pude ter uma estrutura melhor para poder perseguir meu sonho. Meu sonho sempre foi ser promotor de justiça. E a gente pode alongar nisso com alguma pergunta específica do professor Gabriel. Perfeito. O Kenneth, quantos anos de preparação, assim, efetivo? Você disse que começou efetivamente em 2021. Então foram mais ou menos 3 anos até agora? Exato, 3 anos e meio.
Em 2020, já estava com um desejo bem profundo, assim, de iniciar uma preparação profissional para concurso. Uhum. Eu adquiri alguns conhecimentos sobre a área, pessoas próximas, pessoas do trabalho, que já tinham passado por isso, e eu sabia que seria um projeto de médio a longo prazo, e eu me preparei para isso, pois eu sabia que era até passar. Meu chefe, inclusive, sempre me falou isso. Né? É alguém muito especial para mim, que tem muito conhecimento sobre a área de concurso. Ele sempre me dizia que é até passar. Então, você tem que se preparar, tem que moldar o projeto da sua vida para aprovação. A aprovação, ela é o projeto da sua vida. Você tem que moldar o seu dia a dia, a sua rotina para essa aprovação. Então, foram efetivamente 3 anos e meio até a aprovação nessa sexta-feira. Eu fui aprovado, minha primeira aprovação no ano passado foi com pouco mais de 2 anos de preparação, professor Gabriel. É importante salientar, pessoal, que o Kennedy foi aprovado no Ministério Público de Sergipe, no Ministério Público de Roraima e agora no Ministério Público do Estado de Goiás. Não é isso, Kennedy? Isso, perfeito. Minha primeira aprovação foi em Sergipe. É muito surreal assim a primeira aprovação. Eu nem esperava. Foi minha primeira, segunda fase de Ministério Público. Eu consegui, felizmente, a aprovação para a terceira fase, para a fase oral. E a primeira fase oral é, é muito interessante. Uma vivência que o concurseiro ele sente na pele. A síndrome do impostor, você chega na terceira fase se sentindo uma fraude. E foi bastante interessante moldar a minha personalidade para enfrentar, para ter coragem para fazer essa prova e conseguir um resultado muito bom e, de certa forma, inesperado, pois 2 anos é um prazo relativamente curto para uma primeira aprovação. A média que o pessoal tem feito é entre 3 e 5 anos efetivos para uma aprovação de fato. Mas no seu caso em particular, Kennedy, imagino eu, que a sua trajetória contribuiu bastante, né? Porque na graduação você sempre foi um aluno assim, muito diferenciado, no sentido de ser um aluno muito dedicado, um aluno muito empenhado em tudo que você fazia. Né? Me lembro muito bem de você ser monitor de direito civil, inclusive, né? Assim, um aluno bastante aplicado. Com certeza isso também, de certa maneira, contribuiu, fez uma certa diferença na sua preparação. Sim, certamente. A minha base como aluno, como faculdade bem feita, dedicada em todas as matérias, me ajudou sobremaneira. Especialmente em direito penal, processo penal, direito civil, na matéria na qual fui monitor durante 2 anos, me ajudou e me ajuda ainda. Algumas matérias em específico, especificamente direito civil, por ser uma matéria muito grande, às vezes não dá para fazer uma revisão diuturna, com bastante, com muitas horas dedicadas ao direito civil. E a base ela é fundamental. E a base foi fundamental para mim em direito civil, em direito penal, processo penal. Posso citar como exemplo, no meu início, em 2021, eu praticamente não estudava direito penal e processo penal. Eu precisava subir o meu nível em algumas matérias, né, especificamente direito eleitoral, que eu não tinha, eu comecei do zero em 2021. Eu precisava criar base em direito eleitoral e eu dediquei mais a essas matérias que eu não tinha base e deixei um pouco de lado no início direito penal, processo penal, direito civil. E acredito que foi uma estratégia bastante válida, pois quando eu consegui equiparar um pouco o direito eleitoral com essas outras matérias, aí sim eu retomei revisão, estudo de alguns temas específicos, algumas matérias específicas. Então, com certeza, a faculdade foi fundamental na minha vida, ter feito ela de forma bastante responsável. O Kennedy, uma pergunta interessante que eu até reservei para poder te fazer é a seguinte. E fiquei curioso, né? Até para ouvir a sua resposta. O que é o Kennedy de hoje, né, aprovado aí em 3 concursos de Ministério Público, concursos com um elevado grau de dificuldade, todos sabem disso, né? E um concurso almejado por muitos. O que é o Kennedy de hoje, já com essa experiência toda,
falaria para o Kenneth do começo? O Kenneth que lá em 2020, 2021, decidiu iniciar essa trajetória e que hoje você tem uma visão que, obviamente, você não tinha antes, quando começou. E o que você falaria para você, né? Você há 3 anos. Eu diria para persistir, que o fruto é bastante doce, apesar do processo ser bastante difícil. Algumas, algumas experiências bastante exigiram bastante de mim, pois estudar não é só sentar na cadeira e se dedicar ou ter disciplina. A disciplina é somente um dos pontos. O concurseiro ele passa por muito perrengue, num linguajar bem, bem coloquial, com viagens, com problema com hotel, problema de provas que são incompatíveis entre si. Eu tive esse problema ano passado. Você não consegue fazer duas fases, você consegue aprovação, mas uma fase de um concurso coincide com outra, e tem que ter uma resiliência, uma estabilidade mental, um controle emocional muito grande. E eu diria para mim mesmo, de 3 anos, persista, você vai mudar bastante, vai aprender muito, vai aprender que nem tudo está ao seu controle, mas que a jornada escolhida foi a correta e que o sonho chega. O sonho, com a persistência, com a dedicação, com a disciplina, ele chega e às vezes até de forma inesperada, como foi sexta-feira agora. E, meu amigo, uma pergunta sobre isso, né? Sobre essa questão de blindagem emocional e as dificuldades do percurso. Você, durante essa trajetória, pensou em desistir alguma vez? Pensei, professor Gabriel. Eu pensei, inclusive, eu comecei a minha vida de concurseiro fazendo tanto a magistratura quanto a MP. Eu sempre quis ser promotor de justiça. Era meu sonho desde o terceiro período de faculdade. Mas, por estratégia, eu fiz também magistratura. O professor Gabriel sabe bem. Uhum. Prestei segundas fases no TJMG, TJDFT, mas chegou um momento, no segundo semestre do ano passado, que eu vi que já não estava sendo válido para mim a magistratura. Ela não estava me dando retornos mais. Me deu muitos retornos, até uma dica para os acadêmicos, para quem quer iniciar uma área de carreira jurídica, tanto magistratura quanto MP, é fazer os dois concursos, pois você vai fazer mais provas, vai fazer muitas provas, e as matérias são relativamente similares. A diferença é que a magistratura ela é mais horizontal, ela tem mais matérias a serem estudadas, mas num nível de aprofundamento eventualmente um pouco menor. Por exemplo, direito penal e processo penal no Ministério Público, na minha visão pessoal, é, um, é mais difícil, é mais complexo do que o direito penal e processo penal na magistratura. Então, eu não vou dizer que eu desisti da magistratura, mas eu aposentei a minha vida na magistratura, pois eu sabia que o meu foco sempre foi o MP e que tudo aquilo que eu podia extrair da minha vida na magistratura, na vida de concurseiro de magistratura, já estava concluída. Então, assim, mesmo no MP, alguns momentos, posso citar como exemplo, ano passado eu fiz uma segunda fase no Ministério Público de Santa Catarina e essa talvez seja o concurso mais difícil que eu já fiz na vida. A segunda fase de Santa Catarina é bastante complexa, exige habilidades que são muito específicas, uma habilidade de raciocínio muito rápido, escrever muito rápido, muitas linhas em poucas horas, muito conteúdo para leitura. Só para vocês terem uma ideia, era uma denúncia criminal, a peça criminal, dia de direito penal, era uma denúncia de 6 ou 7 réus, pelo que me recordo, com 11 ou 12 crimes a serem denunciados. Então, assim, era surreal, em 3 horas, 4 horas para fazer. Era desumano, quase. E a habilidade que o examinador queria era exatamente essa: você raciocinar rápido e conseguir traduzir o seu raciocínio jurídico no papel. Depois dessa fase, eu tive a fase oral de Sergipe. Na primeira parte dessa segunda fase de Santa Catarina, eu estive
em Aracaju, fazendo a fase oral e tribuna em Sergipe, e depois eu retornei num período de 7 dias para Aracaju. Nessa fase, professor Gabriel, eu fiquei quase maluco. Foi realmente bem tenso. E, para variar, na sexta-feira eu cheguei em Florianópolis, saiu o resultado definitivo de Roraima e a intimação para inscrição definitiva em Roraima. Seria na próxima semana. Então eu tive que acordar com um colega de MPF em Boa Vista, Roraima, para ele fazer o protocolo para mim. Foi bastante difícil. Tive que correr atrás de documentos fora da minha base, que seria Paços de Minas, então eu estava com 3 coisas na cabeça. Segunda fase do MP de Santa Catarina, a fase oral e tribuna de Sergipe e a inscrição definitiva de Roraima. Nesse dia eu quase desisti. Essa jornada de concurseiro não é fácil, não. Até porque não se limita, né, muitas das vezes, só ao estudo, né? Tem muitas outras questões que a gente tem que se preocupar, até com os detalhes mesmo de viagem, né? Reserva de hotel, passagem aérea, logística, isso dá um trabalho Sim. danado, além de ser muito custoso financeiramente falando, né? Não é nada barato você sustentar essa vida de concurseiro, né? Nós sabemos muito bem disso. E, meu caro, sobre a pergunta que eu te fiz, né, se você já tinha pensado em desistir, como é que você se blindou emocionalmente durante esse período? Porque, assim, como eu acabei de falar, não é só questão de sentar e estudar. São várias Sim. questões, né, inerentes aqui. Inclusive, a pressão psicológica, né, muito forte, a pressão por resultados daqueles que nos cercam também, né? Obviamente existe. Como é que você fez para se blindar emocionalmente? A pergunta é muito interessante, pois mesmo antes de iniciar, professor Gabriel, a jornada de concursos, eu procurei um profissional de psicologia para ela me dar algumas dicas de autoconhecimento, para eu saber como eu iria me portar frente a um projeto de vida tão importante. Foram 10 sessões bem importantes. Eu considero que foi algo fundamental na minha preparação. Logo no início, antes de eu iniciar o estudo de fato, foi algo muito bom, assim. E, além disso, eu tenho uma fé, eu sou cristão, então isso me ajuda bastante, me ajudou bastante durante o trajeto. No, Nesse caso específico, envolvendo Roraima, Sergipe e Santa Catarina, foi o diferencial, foi a fé que me manteve firme para fazer bem as provas. Infelizmente, eu não consegui aprovação em Santa Catarina, mas consegui em Sergipe, consegui em Roraima posteriormente. Então, efetivamente, teve um resultado de fato. E, além disso, uma questão que parece até simples, mas exercício físico foi algo que me fez não pirar. Eu sempre gostei de corrida, mas logo no início da preparação eu comecei a fazer cross-training, crossfit, e isso me ajudou bastante, me ajudou muito a manter a cabeça focada. A ansiedade pode atacar quem está num projeto que exige que exige tanta energia mental, energia física. Então, um momento seu para extravasar essa energia ou para retirar toda a ansiedade do corpo, com exercício físico, é fundamental. Eu sempre falo isso com quem me pergunta, Kenneth, como você se preparou nessa área? Eu sempre indico o exercício físico, é fundamental. Até uma pergunta que eu te faria mais adiante sobre como a atividade física impactou na preparação. E a gente sabe, né, que é importante para poder canalizar de fato a energia, né? Às vezes a gente fica muito focado, estudando, lendo, sentado às vezes, né, concentrado demais. E a atividade física parece que ela vem com uma válvula de escape, né, para poder fazer fluir as energias. Não sei, eu sempre tenho isso em mente e é o momento assim que eu realmente dreno, né, as minhas, enfim, a minha energia. Eu acho que eu renovo, na verdade, né, é um processo quase que de meditação também. As minhas corridinhas fazem muito, 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 muito bem para mim. O Kenneth, veja bem, todo concurseiro, né, me parece que é uma questão comum, comenta que existe aquele momento de virada de chave, né? Eu estudei tantos anos, mas
em determinado momento parece que eu virei a chave e tudo começou a fazer sentido, eu comecei a ter mais resultados nas provas e tudo mais. Você teve esse momento de virada de chave? E se você teve, quando é que foi? Como que aconteceu? Por que que aconteceu essa virada de chave? Tive sim. Eu, eu, eu iniciei minha trajetória fazendo o Tribunal de Justiça de Goiás, em 2000, se eu me recordo bem, em 2021. Foi final de 2020, tipo dezembro, foi minha primeira prova, ou início de 2021, acho que foi 2021 mesmo. E eu comecei, eu me considerei mal, eu fiz 54 acertos em 100, eu considerei que foi um resultado ruim. E isso me fez, em vez de ficar para baixo, isso me deu um ânimo. Eu não sei, eu devo ser um pouco diferente das pessoas. Geralmente as pessoas gostam de ter um resultado positivo. Eu tive um resultado negativo e me deu um ânimo para estudar. Meu primeiro resultado realmente positivo, após ficar por um ponto no MP de Pernambuco, foi em Sergipe. Minto, eu fiz o TJ de Minas e eu consegui a aprovação para a segunda fase. Mas aquele momento que eu percebi que eu estava evoluindo, que eu estava saindo dos 60%, já indo para os 70%, foi em Sergipe, no MP de Sergipe. Eu fiz uma primeira fase, era pela banca Sebrasp, e eu já percebi que já estava começando a ir bem nas provas de banca contratada. Sebrasp, FGV, também FCC, que foi em Pernambuco, também fui bem, mas a nota de corte foi extremamente alta, né, na oportunidade. Então, em Sergipe, eu percebi que, em relação à primeira fase, foi uma virada nesse sentido. Mas teve uma virada também em segundas fases, professor Gabriel. Me recordo que eu comecei a passar para todas as segundas fases a partir do MP de São Paulo. Eu fiz MP de São Paulo, MP da Bahia na sequência, tive MP de Minas, eu não me recordo se do ano passado, não o último, mas o penúltimo. Eu passei também para a segunda fase do MP de Minas, então eu comecei a passar bastante nas provas das primeiras fases de MP de Minas. Então, nenhuma primeira fase eu ficava de fora, nos MPs, especialmente. É, Foi talvez a grande virada. Como você me pergunta, a grande virada, acredito que foi a partir do segundo semestre do ano passado. Eu já era aprovado no MP de Sergipe, mas a grande virada realmente em que o estudo já estava no nível avançado no segundo semestre do ano passado. E o que essa virada de chave sua, você atribui a algum detalhe específico, por exemplo, você começou a focar mais em jurisprudência ou focar mais em resolução de questões? Teve alguma técnica específica que te fez virar essa chave ou não? Foi simplesmente a constância mesmo? Sim, sim. A constância, claro, é a base, é o principal. A aquisição de conhecimento ao longo do tempo, ela vai se fixando, sai da memória de curto prazo e entra para a memória de longo prazo, que é o objetivo do concurseiro. Mas teve sim uma técnica que me ajudou bastante. Não diria uma técnica, mas uma macro técnica, que foi o foco maior nas revisões, professor Gabriel. E isso foi desmembrado em algumas técnicas. Eu posso citar o material, inclusive do Zero Direito, material de revisão, em vez de utilizá-lo somente na prévia das provas, eu comecei a utilizá-lo ao longo da minha preparação, como revisão, uma revisão de jurisprudência. Então, a minha revisão, o meu estudo de jurisprudência, em síntese, ele foi com o material de Zero Direito, revendo, revisando bastante para exatamente retirar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quanto à doutrina e alguns termos mais, ou uma doutrina mais aprofundada, alguns temas mais complexos, eu comecei a fazer o famoso caderno de ouro. Tem muitos candidatos que fazem isso, eu descobri essa técnica e, pessoalmente, para mim, foi um diferencial enorme. Indicar, em poucas palavras, um tema complexo. Um exemplo de direito constitucional que o professor gosta bastante: transconstitucionalismo. Era um tema que eu
ainda não tinha tanto contato, eu coloco esse tema no meu caderno de ouro, coloco o autor, coloco palavras-chave, indico outros temas que são correlatos e faço revisão diuturna disso, inclusive na prévia das segundas fases. Em segundas fases foi um diferencial gigantesco esse caderno de ouro, pois é fácil de revisar, é a sua palavra, a forma como você estudou, então a revisão ela se torna muito mais eficaz, muito mais efetiva com esse caderno de ouro. Claro, é algo mais para segundas fases, mas acaba ajudando também nas primeiras fases. Com toda certeza. Revisar é muito importante. Eu sempre costumo falar, para aqueles que eu já auxiliei, né, de uma forma de estudos, e agora na mentoria também, que talvez o mais importante de você dar um passo à frente é você dar um passo atrás, no sentido de você buscar revisar aquilo que você já estudou, né? Talvez mais importante do que você desbravar novos cenários, novos espaços, é você consolidar aquilo que você já tem. E muitas das vezes a gente esquece isso, né? Porque nós já temos aí um arsenal, uma reserva de conteúdo muito grande, né? E deixar isso registrado num caderno, seja ele, né, físico ou até mesmo caderno virtual, né, no Word, onde quer que seja, é fundamental, né? Otimizar o processo de revisão, né? Tem um professor que eu gosto muito, ele é até juiz em Santa Catarina, que ele fala que nós temos que buscar fazer a redução de conteúdo, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa que você tem que decorar, que você tem que realmente saber e ter o domínio, que é necessário adotar estratégias de reduzir esse conteúdo num espaço, né, num caderno, no caso, para que você possa depois, oportunamente, fazer as revisões. E foi o que você fez. Realmente é uma coisa que faz aí muita diferença, que dá de fato muito resultado, né? Mas, Kenneth, uma questão, meu amigo. É, como é que foi o seu processo de estudo? Assim, cada um tem uma forma, uma maneira, Sim. né, de absorver melhor o conteúdo, né? Para você, como é que funciona isso? Você absorve melhor o conteúdo fazendo leituras de PDF, por exemplo, lendo a lei seca, assistindo videoaula, fazendo seus próprios resumos. Como é que isso funciona aí para o Kenneth? Sim, é fundamental, sabe, se conhecer e saber a forma com a qual você aprende melhor. Eu sempre indico, exatamente nessa pegada de reduzir o conteúdo, a leitura de material sintetizado. Então, o PDF foi fundamental para mim. A leitura de PDF, a formação de base nas matérias foi essencialmente com PDF. Após um período de 6 meses, professor Gabriel, utilizando videoaulas, eu vi que estava perdendo tempo, efetivamente perdendo bastante tempo, Uhum. pois eram matérias que eu já tinha algum contato, processo civil ou direitos difusos, eu trabalho com direitos difusos, então a vista de videoaulas, ela estava sendo contraproducente. Então, eu passei a leitura de PDFs de forma efetiva, e isso ajuda bastante a ganhar tempo, a não desperdiçar seu tempo, porque tempo é a palavra-chave, é o produto mais valioso do concurseiro. É ter estratégia para empregar o seu tempo da melhor maneira possível nas matérias que têm maior incidência, naqueles temas dentro das matérias que têm maior incidência, ter certa organização. Foi o grande desafio para mim, como concurseiro, pois disciplina eu já tinha, o professor Gabriel até comentou, durante a faculdade eu tinha disciplina, mas eu tive que acrescer a disciplina e essa organização. Então eu sempre gostei bastante de PDF. PDF era a minha leitura básica. Inclusive tem algum tempinho que eu não consigo ver PDF com frequência, pois o concurseiro começa a passar para as segundas fases, para as terceiras, aí vai fazendo primeira, segunda, terceira, tudo ao mesmo tempo, e não consegue ir no cotidiano. É até interessante. Está sempre revisando. Esse ano mesmo, professor, estou desde janeiro sem o estudo diário de matérias, pois é só revisão, muita prova de primeira fase, de segunda fase, muita prova tive prova de tribuna em Roraima, tive 3 provas orais, então foi bem tenso nesse sentido. Mas eu recomendo sintetizar o conteúdo o máximo possível
eventualmente contratar um cursinho que já faz esse trabalho para a gente, de sintetizar o conteúdo e estudar esse conteúdo sintetizado, revisar 1000 vezes, se for necessário, revisar bastante e consolidar esse conteúdo com, eu sempre falo em alguns itens que são fundamentais, consolidar com a revisão, consolidar com a base em PDF, fazer questões sempre ao final da sua preparação. Eu sempre fazia questões ao fim do ciclo de estudo. Eu tenho como base 2 ciclos de estudo, de manhã e à noite. Eu trabalho de tarde. E sempre ao final, uma matéria de manhã e uma matéria à noite. Sempre não colocando muitas matérias durante o dia. E sempre ao final dessa matéria eu faço questões para consolidação do conteúdo. E foi um método bastante eficaz, eu creio, nesse sentido. E a jurisprudência sempre com conteúdo de revisão também. Eu nunca... É um costume, né, dos concurseiros fazer uma leitura muito profunda de jurisprudência. Eu fiz uma leitura profunda de jurisprudência, mas sempre com essa pegada de revisão, conteúdo de revisão, sempre o mesmo julgado, um julgado que tem um impacto grande nas matérias que são objeto da prova do MP. Então, eu sempre estava revisando a jurisprudência. Isso foi bastante importante. Joia, bom demais. O Kenneth, nós já estamos caminhando aqui para o nosso final, né, da entrevista, e eu quero deixar avisado a todos que vai ficar salva, tá? Lá no meu Instagram, depois quem quiser assistir posteriormente pode entrar lá e acompanhar. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, como é que você estudava lei seca? Porque assim, é, geralmente a galera gosta, né, de fazer questões, porque acaba sendo um estudo mais dinâmico. Muita gente gosta de assistir videoaula, por mais que você tenha, né, colocado aqui por vezes, realmente não é mais interessante na perspectiva de otimização do tempo, e eu concordo plenamente com você nesse sentido, mas a maioria das pessoas tem um grande obstáculo, né, que é o estudo da lei seca. Né? Você pegar ali, por exemplo, o Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos, e efetivamente enfrentar, né, isso. Ou às vezes pegar uma lei mais truncada e ter que realmente fazer a leitura, como por exemplo, a lei de improbidade administrativa, que talvez para até concursos de Ministério Público seja a lei mais assim objeto de pegadinhas, vamos colocar, porque é uma lei, né, que tem as suas complexidades, nós sabemos muito bem disso. Como é que você fazia para poder estudar a lei seca propriamente? Foi um desafio também, pois desde a faculdade eu não gosto, como a maioria, não gosto de leitura seca da lei, mas é fundamental. Talvez um diferencial, professor Gabriel, seja a forma como eu encarei a leitura de lei seca. Eu encarei a leitura de lei seca também com essa perspectiva de estratégia, de pegar as matérias com incidência de lei seca maior. A incidência da lei seca é grande em todas as matérias, mas algumas matérias têm incidência maior. Exemplo, processo civil. Até vi o professor Varela entrando na live. Eu tive muita dificuldade em algumas provas em processo civil, pois eu estava pautando o meu estudo em doutrina. Claro, tem um retorno nas fases finais, mas em primeira fase eu estava sendo prejudicado. Então, conversei com meu chefe ele foi juiz de direito, ele foi AGU e agora é procurador da República, e o irmão dele é professor de processo civil. Pedindo dicas, como que eu vou melhorar meu processo civil, e ele é excelente, ele é doutor em processo coletivo, então o processo civil dele também é muito forte, pedindo dicas, e ele me deu a dica mais simples do mundo, que foi muito efetiva. Leia a lei seca, leia o Código de Processo Civil com estratégia, de forma cronológica, e foi muito bom. O meu nível de processo civil melhorou substancialmente, fazendo a leitura de lei seca como o principal estudo de processo civil. Foi fundamental. Outra matéria também que eu pautei o meu estudo em lei seca foi direitos difusos. Realmente não tem jeito. É uma disciplina com muitas leis inúmeras, quase infindáveis, mas que a incidência em provas é com lei seca. Então, eu pautei o meu estudo de lei seca nessas duas matérias maiores, eu diria.
Então, eu usei estratégia também para leitura de lei seca. Perfeito, perfeito. Kenneth, eu tenho uma última pergunta para te fazer, assim, que eu acho que talvez seja mais importante, né, para quem nos assiste, especialmente quem é concurseiro, né, quem se prepara para provas, está se preparando de repente até para a prova da OAB também, que é muito importante, né, para os acadêmicos de direito. Mas antes de fazer essa pergunta, me permitam aqui só uma rápida divulgação. Se você ainda não conhece, né, as nossas mentorias, entrar no Instagram, né, se candidate, né, preenchendo um formulário lá no link da minha bio, tá? Mentoria individual, mentoria em grupo também para concursos e para o AB, tá? Se você está afim de uma preparação mais individualizada, mais personalizada, com acompanhamento diário, tá? Esse é o nosso trabalho também. Então, quem quiser conhecer melhor e se candidatar a uma mentoria, porque a mentoria não é para todos, a mentoria é para candidatos específicos, né? Vá lá no Instagram, entra no link da bio e faça a sua inscrição para que a gente realize, né, uma entrevista e verifique a viabilidade da sua participação, ok? E muito em breve, meus amigos, eu vou lançar 2 cursos, tá? Muito possivelmente a divulgação vai começar nessa semana. Um curso de Direito Constitucional, tá? Em questões, né? Muito legal, focado aí na banca FGV, então serve para a OAB, serve para todos os concursos que vão ter FGV como banca organizadora. Delegado Minas Gerais, magistratura, Santa Catarina, enfim, a FGV está dominando aí, né, as provas do Brasil. Então, esse curso vai ser divulgado muito em breve. E também nós vamos divulgar um curso, pessoal, sobre técnicas e métodos de aprendizado. Tá? O curso chama Aprendendo a Aprender. Tá? Então fica muito ligado aí no nosso Instagram, porque em breve esses 2 cursos também, super acessíveis, estarão aí disponíveis para todos vocês. Tá bom? Mas, enfim, Kent, a última pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Se você pudesse aí deixar uma frase, uma mensagem, né, que pudesse então viralizar para todos os concurseiros, todos aqueles que estão aí na trajetória, no processo de estudos, né, todos aqueles que estão de repente começando, né, esse processo que a gente sabe que é tão tortuoso, é tão árduo, né, não é simples, né, não adianta a gente querer também romantizar, né, tudo isso, porque não é fácil. Qual que é a mensagem que o Kenneth de hoje, né, o Kenneth agora aprovado em 3 concursos públicos do Ministério Público, o Kenneth que muito em breve vai tomar posse como promotor de justiça, né, merecidamente, diga-se de passagem. Qual que é a mensagem que você gostaria que viralizasse para essas pessoas que estão começando ou que estão vivendo o processo de estudo? A persistência é a palavra central nessa minha fala. Persistir, perseguir o seu sonho, ter a noção que o processo realmente é difícil, como o professor Gabriel mencionou, envolve uma série de dificuldades, obstáculos, mas é possível vencer com disciplina, com organização, com estratégia, tem estratégia, tem a noção de que não basta ter o ímpeto, ter a disciplina, mas a estratégia para vencer também é importante. Dediquem um tempo do seu cronograma de estudos para pensar o seu estudo. Eu vivi um pouco do início de uma falta de organização, mas era o meu desafio, eu já sabia. Então, saibam se organizar, saibam ter estratégia, saibam focar naquilo que tem maior incidência na área de concurso, seja o concurso da magistratura ou do MP. Saibam que uma hora o sonho chega, saibam que quando chega é surpreendente, a emoção que você sente no momento é surreal, é transcendental, é incrível, e saibam que Deus é bom, Deus ajuda quem se dedica e está com esse foco para fazer a diferença não só na vida pessoal, que também é importante, mas também fazer diferença na vida das pessoas, como é o meu caso, como promotor de justiça. Espero fazer a diferença, a transformação social na sociedade goiana, se Deus quiser, em breve. Então, saibam que o retorno, o fruto é muito, muito doce. Muito bem, meu cara. Muito obrigado, Kenneth, pela sua disponibilidade de Obrigado, bater professor. esse bate-papo com a gente aqui, de poder contribuir, né, com aqueles que estão no mesmo caminho ou estão aí em dúvida, né, se começam ou não essa jornada de preparação.
que certamente uma hora ou outra vai dar sim bons frutos, né? O que vale agora é investir no plantio, né? Um plantio bastante assim, fértil, bastante, né, próspero, para que muito em breve, então, todo esse esforço, né, seja convertido em resultados positivos. Meu amigo, quero te dar aqui meus parabéns, né? Te cumprimentei na sexta-feira, tão logo eu soube da notícia. Mais uma vez, assim, fiquei muito feliz. Eu me alegro demais com o sucesso dos meus amigos, especialmente dos meus ex-alunos, mas assim, demais mesmo. Pode parecer um clichê, mas não é. Mas é porque, de fato, assim, o que mais motiva um professor, né, é verificar a prosperidade dos seus alunos, é verificar que eles estão, de fato, prosperando, estão realmente obtendo êxito. Isso é muito gostoso, sabe? Acho que quem já passou por isso, né, Varela está aí presente, Tamar também, sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Nada melhor que a gente ver o sucesso dos alunos. E no seu caso, acompanhei parte aí, né, parcialmente de perto esse processo. Inclusive fizemos aí algumas viagens, né, Sim. parcialmente juntos, né? E bom, é gostoso demais, né, ver o seu êxito. E eu torço para que muito em breve você, né, tome posse e de fato comece a sua nova jornada, né, podendo somar para a vida de cada pessoa que você, né, impactar. E eu tenho certeza que você vai ser um baita promotor de justiça, não tenho a menor dúvida disso, porque eu conheço você, conheço a sua história, sei da sua dedicação, do seu empenho, e não tem como ser diferente, viu? Todo o sucesso do mundo aí para você. E precisando de alguma coisa, estaremos sempre por aqui, viu? Obrigado mesmo de coração. Agradeço demais a mensagem, fico até emocionado. Professores que marcaram muito minha vida, professor Gabriel, professor Varela, professor Itamar. Fui monitor da matéria do professor Itamar, então sempre pegava uma dica com ele. Professor Gabriel foi meu orientador de TCC, meu orientador em grupo de estudo de Direito Constitucional. Professor Varela foi quem me fez, eu já comentei isso com ele, quem me fez gostar do direito. Ele foi meu professor de Direito Civil, logo no início da faculdade, no primeiro período. Então, me deu aquele amor pelo direito civil. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com direito civil. Agora terei, tão profundamente na vida prática, mas no campo teórico foi incrível, é uma matéria que eu gosto bastante. Então, são três pessoas que me marcaram muito. E agradeço a preparação, agradeço o próprio Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipan, foi minha segunda casa. Os professores lembram, eu vivia no Unipan, adoro o Unipan, tá sempre no meu coração. Espero visitá-los em breve, quando eu estiver em Goiás, visitá-los para contar um pouco da vida como promotor de justiça. Será muito especial. Com toda certeza, meu amigo. Muito obrigado, viu? Que você possa realmente continuar a sua trajetória iluminada, né? Sempre foi e com certeza continuará sendo na função de promotor de justiça. Parabéns mais uma vez, muito obrigado e vamos nos falando. Pessoal, forte abraço, bom dia para todos vocês e voltamos aí em breve, né? Com mais entrevistas, com mais café com estudo, com mais café com aprovado. Uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau. Até mais, quente. Um abraço. Até mais, um abraço.